Opa, Anderson, boa noite. Priscila Bonfim, boa noite. Queria que vocês me dessem um feedback aí se o som tá ok, se a imagem tá ok. Fala Moreno, Yuri, Monique. Boa noite a todos. Oi, Karen. Karen tá com uma imagem hoje aí no nosso Stories. Andréia, boa noite. Fala, Jean, beleza? Boa noite, Carla. Bruno, fala, meu amigo. Bruno, Alisson, fala, Job Dantas. Grande aluno, trabalhos magníficos. Fala, Ricardo. Oi, Ilza. Boa noite, Ilza. Aluna querida. Fala, galera. Fala, Henrique Starneck. Beleza, beleza. Vou aguardar a Vitória entrar aí. A live de hoje é pra gente ver, pra gente saber com a Vitória como que tá a rotina dela. A Vitória está no último ano de arquitetura. A Vitória, hoje ela trabalha comigo e a gente vai falar sobre como eu conheci a Vitória, como ela concilia o trabalho comigo, como ela concilia com os trabalhos da faculdade. A Vitória também oferece serviços de maquete eletrônica para fora. Então, como que ela consegue conciliar tudo isso? Como é que está a rotina dela hoje? Se ela faz a faculdade na UFRJ. Como é que está a rotina hoje lá da faculdade? Como é que está o sistema EAD? Enfim, tudo isso a gente vai abordar. Fala, Vander, beleza? Vitória já está aí, está tentando acessar lá. Vitória vai contar para a gente também como que ela começou no 3D. Bom, já Olá, olha ela aí. me escutam direitinho? Só posicionar aqui a câmera certinho. Boa noite, Fabiana. Aí, a Pri já está falando, não sabe como é que você consegue conciliar trabalhar comigo, com a faculdade, de É uma oferecer serviço. loucura. Estágio, faculdade, pesquisa, é uma loucura. Então vamos lá, Vitória. Primeiro eu quero apresentar para vocês, para quem ainda não conhece a Vitória. A Vitória, ela foi minha aluna. Eu conheci a Vitória em 2018. Dali a Vitória começou a criar belíssimos trabalhos. A gente foi ficando amigo. A gente conversava muito. Eu via ela se destacando muito na parte, principalmente de pós-produção. Posso dizer, comecei ensinando a ela, depois ela passou também a me ensinar coisas, técnicas, começou a dar suporte também aos alunos. Sem trabalhar comigo, ela já estava ajudando os alunos e tal. E o curso começou a crescer, eu senti necessidade de aumentar a equipe, daí convidei ela para trabalhar comigo. A gente já está trabalhando aí desde o início, de 2019, e a Vitória agregou muito aí ao curso. Imagina eu ter que dar conta de cuidar de mais de 4.000 alunos só de Lumion. Então, ela está sempre me ajudando no suporte, na produção de conteúdo. Vitória hoje é considerada uma das melhores profissionais de Lumion do Brasil, tá? Então, a gente tem muito que aprender aí com ela. E ela também faz a faculdade de arquitetura e vai falar para a gente como é que está sendo toda essa rotina. Então, primeiro, Vitória, eu quero que você conte para o pessoal aí como que
Como é que foi todo esse início teu, lá antes de você fazer a faculdade de arquitetura? Se você já pensava em ser arquiteta, o que você já sonhava, como é que foi, se foi difícil, e enfim, né? Como é que foi lá no início? Então, a arquitetura sempre foi um sonho para mim. Eu venho de uma família que já trabalhava com a parte de construção civil, então desde muito pequena eu já convivia em sentar numa mesa e colorir uma planta. Eu via o meu irmão que estudava arquitetura e logo depois ele fez paisagismo, mexendo com os projetos, então já era uma realidade para mim desde muito nova de ir em obra, de acompanhar, enfim, todo esse eu via muito glamour da profissão, na verdade, né? Eu não tinha nem noção de como é que seria ser uma estudante. Eu achava legal ver meu irmão pintando as coisas com Magicolor, aquelas plantinhas, o paisagismo, fazendo as maquetes. Eu não sabia do trabalho que seria depois. Então sempre foi uma coisa que teve dentro de mim, mas que eu me encontrei mesmo quando eu estava mais ou menos no 9º ano de faculdade, para o 1º ano do ensino médio, quando eu fiz um trabalho na faculdade sobre o Oscar Niemeyer, e aí eu comecei a entrevistar o meu irmão, que na época fazia arquitetura, e aí ele começou a me mostrar os equipamentos, e ele fez arquitetura já há uns 10 anos atrás, ele já é formado há bastante tempo, e era um pouco diferente, não era tanto computador, ele estava começando a mexer no 3ds Max na época, ainda não era como é hoje essa parte mais tecnológica, era muito mais desenho. Então, eu lembro que comecei a entrevistar ele e tal, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre o Oscar Niemeyer, mais sobre os projetos, os trabalhos. E foi ali que eu descobri que eu realmente queria fazer arquitetura. Depois daquilo tudo, e eu comecei a estudar na escola, tentando a UFRJ, que era o meu sonho. Eu não me inscrevi para nenhuma outra mais. Eu lembro que no 3º ano, quando eu fiz o Enem, eu falei, se eu não passar para a UFRJ, eu não tenho faculdade ano que vem, porque eu quero essa. E graças a Deus, na primeira chamada, eu fui da primeira turma de 2015, e aí eu consegui a vaga. E foi assim, foi bem natural, né? Foi uma coisa que foi estimulada praticamente desde criança. Eu lembro que eu ouvia falar que você vai ser uma boa designer de interiores, achava que mulher era para design, não era para arquitetura, né? E aí, então foi uma coisa que foi estimulada desde muito nova, basicamente. Tá, bacana. Aí você entrou na faculdade e tal. E daí, né, logo que você entrou na faculdade, né, quais foram os teus primeiros desafios, né, e o que você buscou, o que você procurou fazer para vencer os desafios que você enfrentou, né, no início da faculdade? Então, o primeiro desafio para mim foi estar numa universidade pública. Eu era de uma escola particular, num mundo fechadinho, aquela coisa quadro branco, ar-condicionado, e dar de cara com uma universidade pública como a FRJ. Foi um baque para mim, porque ali tem milhões de alunos, só em arquitetura tem 5.000 ou são 6.000 alunos, numa mesma sala tinha 70 pessoas do mesmo, entraram junto comigo 200 pessoas naquele ano, então era muita gente. Eu não conhecia tanta gente, eu acho que foi a primeira vez que eu conheci tantas pessoas diferentes. Foi um choque de realidade, gente pobre, gente rica, gente de todas as cores e sexos. E esse foi o primeiro baque. Depois, durante a faculdade, os baques foram ver que eu não achava que eu não estava preparada para desenho suficiente. Eu tinha esse medo, né? Eu fiz cursos de desenho antes de entrar para arquitetura, porque na FRJ precisa de um teste de habilidade específica. Então eu tinha que saber fazer uma perspectiva de um ponto de fuga e colorir mal e porcamente. Eu passei na prova, ok. Mas quando eu cheguei lá, eu descobri que eu tinha que ter pensamento gráfico, tinha que saber fazer coisas em 3D, assim, de uma hora para outra. Tinha que saber fazer desenhos de geometria descritiva, que foi a matéria que no segundo período, no primeiro, que me paralisava e que eu não entendia a importância dela naquela época. Eu achava bizarro ter que desenhar um poliedro em planta, em perspectiva, achava uma loucura. E, na verdade, tudo aquilo estava me treinando para um olhar do 3D, na verdade, que eu não conseguia compreender. E esse foi o primeiro baque que eu tive nas matérias. O segundo, na verdade, foi o custo. A faculdade de arquitetura é um curso muito caro. Então, no começo, os materiais eram muito caros. Tudo bem que eu comprei no começo, depois quase não fui comprando depois. Mas uma lapiseira era R$ 60, uma
Canetinha que eu achava que do meu irmão era para pintar, na verdade era um Magicola que custava 10, 15 reais. E por isso que ele tinha tanto apreço quando eu roubava aquelas canetinhas, né? Que eu achava que eram apenas canetinhas. E esses foram os dois primeiros baques que eu tive lá no começo, né? Na verdade. Hoje, né, você tem uma presença forte no 3D. A gente vê quando você posta uma imagem lá renderizada, lá em todas as comunidades, sempre a galera fica louca, sempre muitas curtidas, muitos comentários. Então fala pra gente, como é que começou o 3D na sua vida? Onde foi que você percebeu que tinha que começar a fazer projetos 3D? Como nasceu essa coisa em você do 3D? Então, foi quando eu estava no terceiro período que eu fui fazer o meu primeiro projeto, o primeiro PA, né? Começa no terceiro período na minha faculdade. Foi ali que eu descobri que eu tinha que sair do desenho e começar a facilitar a minha vida. Eu desenhava, mas nunca fui uma grande artista desenhando. Então, quando eu comecei a escutar os amigos falando, olha, tem um tal de SketchUp, tem um AutoCAD, esse eu já entrei sabendo que eu teria que aprender. E tem outros programas que faz renderização. E eu falei, o que é uma renderização? Aí tinha gente que falava, renderização é quando a imagem vira foto. E tinha gente que falava, ah não, renderização você pegou o teu desenho, jogou no Photoshop e melhorou a renderização. E eu ficava sem saber o que era. E aí eu falei, eu preciso pesquisar sobre isso. E foi justamente numa greve, sempre é um momento de desafio, né, como você diz, que eu fui começar a pesquisar as coisas. Era a primeira greve que eu enfrentei. Eu fiquei duas semanas, ou foi 3 semanas em casa, e eu comecei a pesquisar sobre essas coisas todas que estavam me falando, e eu estava indo para o terceiro período. E aí eu descobri o SketchUp, baixei no meu computador, mas não cheguei a usar, e descobri você, na verdade, no YouTube. Aquela bola no Quequiteia. Foi ali que eu botei renderização. Lá em 2015. Lá né? em 2015, 2016, foi por ali, mais ou menos. Eu lembro que a greve foi em outubro, eu já estava do segundo pro terceiro período. Tem alguém aí que começou no 3D lá fazendo aquela bola lá no QRT? Aquela bola é icônica. Muita gente iniciou no 3D naquela bola ali. Eu não tinha ideia de quantas pessoas assim tinha começado ali na renderização. Depois eu fui recebendo milhares de relatos. Maurício, ó, comecei, ó, o Diogo, 3D, maquete, ó, aí um monte de gente. Aquela bola, cara, aquela bola ali, ela tem uma história bacana. Porque eu lembro Verdade. E é interessante que a Vitória, ela já foi aluna do Instituto de Arquitetura e Design, que é o Instituto Bramante, instituto que eu dava aula. Né? Eu dava aula nesse instituto, mas a gente não chegou a se conhecer lá, porque lá tinha vários professores, enfim. Né? E essa bola, a história dessa bola foi o dono lá do Bramante, né? o Marcelo, na época, ele pediu para que eu montasse uma apresentação para ele ver como é que seria, né? Como é que era o QArquiteia na época. Ele ainda não entendia muito bem como funcionava. Daí eu falei, cara, eu vou fazer essa bola aqui, e vou renderizá-la para ele. Né? Na época, renderização em segundos. Aí o Ailton foi meu aluno lá na Barra, Ailton Júnior. Eu também fiz lá na Barra. E na época não tinha essa coisa. E o QArquiteia era muito rápido. Tinha cenas mais simples nele, era muito rápido. Daí eu não tinha noção do quanto aquela bola ela impressionava as pessoas. Mas eu falei, vou levar uma bola, vou levar para ele entender como é que funciona o render. Fui lá, fiz essa bola, renderizei em 5 segundos lá, 10 segundos, na época, não lembro, que ela renderizava muito rápido. E ele, quando ele viu aquilo ali, ele simplesmente ficou doido. Ele falou, cara, que é isso, cara? Eu nunca vi renderização assim em segundos. Essa bola aqui, que coisa louca. Foi coisa de Deus, assim. Pô, quem ia imaginar levar uma bola para um instituto de arquitetura para poder renderizar? E ele falou para mim, falou assim para mim, cara, isso lá em 2008, ele falou para mim, ó, você vai ser uma das maiores referências de 3D do Brasil. Não esqueço, eu lembro como se fosse hoje. Naquela época eu não tinha nada, não tinha canal, não tinha nada, não tinha curso, nada. Eu ia começar a dar aula ainda. Eu ia começar a dar aula no Bramante.
E antes de eu dar aula, aí ele falou, cara, você está contratado, vem trabalhar com a gente. E ali tudo começou. E ele falou, chegou para mim, né, ele profetizou para mim. Ele falou, cara, você vai ser uma das maiores referências de 3D no Brasil. Escreve o que eu estou te falando. E dali tudo começou. E começou também, né, nessa bola. Então, o meu início ali, essa bola, ela marca o início de muita coisa ali para mim. Então, aí depois que eu encontrei a tua bola no YouTube, eu lembro que eu cheguei a fazer o vídeo da bola. Eu mandava para todo mundo no WhatsApp, foi nessa época mais ou menos que eu encontrei o WhatsApp. E eu mandava para todo mundo, os grupos da faculdade, olha o que eu fiz, isso é renderização, o pessoal ficava todo mundo impactado. Eu cheguei até a aula do sofá também, tinha um sofá branco, tinha essa aula. Só que foi ali que eu descobri que o computador que eu tinha na época não ia rodar para mim. Eu tinha ganhado esse notebook do meu pai na época. Ele tinha me dado logo depois que eu tinha passado para a faculdade. Ele comprou assim, trouxe de surpresa, todo feliz, achando que, enfim, ia ser um computador que ia me servir durante a faculdade toda. Era um notebookzinho. Só que, na verdade, não. Me atendeu até o terceiro período, até eu ficar louca. Ele começar a atrapalhar mais do que ajudar. Porque quando eu comecei a fazer os trabalhinhos nele, ele começava a travar, ele queimou a placa, foi uma confusão, eu quase reprovei uma matéria porque o projeto estava todo naquele computador. Graças a Deus o professor conversou comigo, eu consegui passar de outra maneira. Então eu descobri que era gota d'água, aquele computador não dava, ele não tinha placa de vídeo, ele era Core i3. Deixa eu fazer uma colocação aqui importante, isso aí que ela está falando, gente. Porque o que aconteceu? O padrasto dela quis fazer uma surpresa para ela, né? Pô, pegou o dinheiro dele suado, foi lá, quis fazer uma surpresa para ela, comprou um computador e deu para ela, enfim, né? Achando que aquele seria um computador adequado. E muitas vezes, né, a própria pessoa, ela compra o computador, ela não pega informação, chega lá, aí vai lá no vendedor da Casa de Bahia. Aí o vendedor, isso aqui roda o Lume, roda tudo, pode comprar que roda tudo. Aí muita gente faz isso. Então muita gente chega para mim e fala, Maurício, vê se esse meu computador é bom. Eu falo, não é. Pô, mas já comprei. Então é muito importante a gente buscar conhecimento antes de adquirir o equipamento. Porque até, né, quando você compra pela internet, vem, aí você tem que devolver, gera prejuízo para você, gera prejuízo para a loja, enfim. E tem muita gente também que só descobre que aquele equipamento não é adequado depois que ele cresce só um pouquinho. Que ele começa fazendo ambientezinhos, né, pequenos, simples, tá tranquilo. Qualquer computador do Silvio Santos, do Gugu, da Xuxa, vai te atender. Agora, se você começa a querer renderizar, começa a colocar mais blocos ali na cena, você já cresceu um pouquinho, aí você descobre que aquele computador ele não te atende. Então, isso acontece com muita gente. Então, e a Vitória passou por isso, né? Gustavo Neiva, um abraço, um aluno querido. Fala aí, Vitória. E aí eu tava com esse computadorzinho, eu acabei na época não comprando o seu curso de Quecteia, porque não ia rodar no meu computador. Eu falei, eu vou para uma coisa mais leve. O AutoCAD rodava e o Sketch rodava travando. Eu acabei conhecendo o curso do Bramante, porque eu achava que eu não tinha disciplina suficiente para fazer um curso online com 18 anos, aquela correria toda. Eu fui fazer um curso de Bramante na Barra e eu comecei a ganhar maturidade, porque eu estava num período da faculdade que era integral. Eu saía da faculdade 4 horas da tarde, chegava lá 7 horas, saía 4. Pegava um ônibus, ia para Barra, e eu moro em Jacarepaguá. Então, era perto da minha casa, mas eu ia do Fundão para Barra da Tijuca, pagava um absurdo de passagem de ônibus, chegava lá. Tinha que esperar ainda mais 1 hora pro curso começar. O curso começava, acho que era 6 horas lá no Bramante, e era tipo 4 horas direto. Terminava 10 horas, eu saía 10 horas da Barra, pegava um engarrafamento danado ali naquela avenida principal da Barra, onde ficam os shoppings, né? Pra mim chegar na minha casa, que num dia normal, da Barra da Tijuca pra minha casa é coisa de 10 minutos, agora na pandemia eu demoro 3, 5 minutos pra chegar na Barra, eu demorava mais de 1 hora, chegava em casa meia-noite, cansada, morta. Muita coisa do que eu aprendi, às vezes eu não absorvia e tinha que estudar de novo. E aí ficou nisso. Eu fiz na época lá o agora Photoshop, você falou aí você falou do lance do trânsito, né? Uhum. De Jacarepaguá para Barra, você imagina eu de Nilópolis
que tinha que dar aula na Barra. Gente, eu saía de casa para dar aula às 6 horas, eu saía de casa 2h30 da tarde, mais ou menos, para conseguir chegar na Barra da Tijuca e às vezes ainda chegava atrasado. Para voltar, as aulas acabavam 10 horas, né? Acabava lá 10 horas a aula no Bramante. Para voltar, às vezes eu chegava em casa 1h e pouca da manhã e às vezes tendo que trabalhar no outro dia, acordar 6h e pouca da manhã. Então, isso aí também faz a gente entender, né, principalmente agora nesse período de pandemia, a importância do curso online. Né? E por isso que quando chegou em 2014, 2015, eu parei de dar aulas presenciais porque eu vi o poder do curso online, o quanto ele é eficaz. Porque imagina, olha, ela tinha que gastar dinheiro de passagem, ela enfrentava o trânsito, chegava cansada. Será que ela consegue aprender mais do que se ela estivesse em casa, ali no conforto da casa dela, no ar-condicionado, no equipamento dela, no ambiente dela? Claro que tudo tem seus prós e seus contras, né? Nada substitui você estar lá perto do teu professor, nada substitui também você conhecer pessoalmente teus colegas de turma, mas olha o interessante disso tudo. Ela chegava cansada e eu também chegava cansado. Você acha que a minha aula também é a mesma do online, onde eu tiro o melhor momento do meu dia para fazer as gravações? Aí a pessoa fala, não, mas e o suporte e tal? Um curso sério, quando é um curso de qualidade, o curso te dá suporte diariamente. Tá? Eu e Vitória aqui, nós damos suporte para os nossos alunos diariamente. Então, essa coisa, que o curso online não vai me dar suporte. Claro, tem muito curso que só se preocupa em vender. Tem muito curso que não se preocupa com o resultado do aluno. Mas o curso que se preocupa realmente com o resultado do aluno, se preocupa em dar um acompanhamento para o aluno, com certeza, ele, na minha visão, tá? Ele é muito mais eficaz do que um curso presencial. A gente consegue aprofundar. E acontecia, sabe o pior que acontecia às vezes? Porque no curso presencial, a gente tem que conduzir a turma, todo mundo junto. E às vezes chegava um aluno que às vezes não entendia muito de computador, começava a perguntar, travava a aula todinha. Travava uma aula toda. Então, às vezes, eu não conseguia me aprofundar numa determinada aula. Então, e às vezes queimava um computador, às vezes queimava o ar-condicionado, dava uma doideira danada, enfim. Né? Hoje, a gente, pelo que ela está falando aí, a gente consegue ver o poder, né, e a eficácia dos cursos online. Né? E vamos lá, você parou na parte aí do SketchUp, do Render. Isso. E aí eu fiz basicamente lá o Sketch, o AutoCAD, o Photoshop e o Corel. E como você falou, nessa correria de faculdade e curso, não deu certo. O SketchUp eu aprendi lá muito bem, só que eu só fui realmente entender aplicando, eu tive que reestudar, tive que pesquisar na internet de novo, um monte de tutorialzinho, porque eu esqueci muita coisa, era muito cansativo para mim naquela época. Eu acordo 5 horas da manhã para estar na faculdade, e ainda chegar em casa meia-noite para acordar 5 horas de novo, o aprendizado não estava sendo legal lá. E aí Photoshop eu fiz também lá, muita coisa que eu aprendi, eu deletei, eu tive que reciclar depois de novo, começar a estudar sozinha, porque não funcionava para mim. Foi ali que eu falei, eu não faço mais curso presencial nessa loucura da faculdade, não vai dar. E logo depois que eu concluí esses cursos, juntou tudo. Eu estava com todos os cursos, achando que eu estava super preparada. Falei, agora eu vou fazer um baita projeto legal, eu sei fazer sketch. Eu já usei o Sketch logo de cara no meu primeiro PA, foi um trabalho maravilhoso. Foi a minha menor nota em PA na vida, que foi 8,5. A minha nota em PA em projetos de arquitetura geralmente gira entre 9,5 e 9,8, pela questão do projeto, mas também da representação gráfica. E eu estava nesse terceiro período e eu ia para um período da faculdade que chamava-se Ateliê Integrado. Todas as matérias juntavam e se eu reprovasse uma, eu reprovava tudo. E eu me encontrei, achando que eu não sabia o suficiente para chegar nesse período e apresentar aquelas pranchas de arquiteturas bacanas, porque era um resumo da faculdade. No quarto período, a gente meio que resume tudo que a gente aprendeu nesses 2 anos e apresenta 16 pranchas de arquitetura, já com projeto, com render, com a parte de hidráulica, e eu achava que eu não tinha conhecimento para isso tudo. O computador não estava rodando bem, ele tinha acabado de quebrar a placa naquele terceiro período. E aí eu juntei tudo, tava louca, tava cansada, quase reprovei uma matéria, eu falei, não vai dar.
Eu não vou conseguir levar um período arrastado, um período que seria o período meio que de síntese da faculdade arrastado. Eu vou ter que comprar um computador e tentar estudar nessas férias. Eu não consegui comprar um computador naquela época, porque aqui em casa a gente estava passando por uma dificuldadezinha financeira, a gente tinha acabado de reformar o trabalho do meu pai, a gente tinha acabado de comprar um carro novo, e aí eu não consegui comprar um computador naquela época. Tudo porque quando eu comecei a pesquisar, de fato, o que era um bom computador, né, o que eu precisava para um computador rodar tudo isso, uma pessoa já me indicou um computador que era bizarro, era tipo caríssimo. Eu falei, não vou ter condição de comprar. O primeiro que meu pai comprou não me serviu porque não tinha o que era fundamental. O segundo ia ter que ser um computador muito caro, que tinha que ser quase o computador da NASA, como as pessoas dizem. E aí eu me apavorei, eu falei, não tem condição de eu investir isso tudo agora. E aí eu tranquei a faculdade. Eu acabei tomando a decisão, assim, pior decisão da minha vida foi o dia que eu tranquei a faculdade. Foi dia 15 de maio, se eu não me esqueço. E eu fui pra faculdade trancar achando que eu não ia voltar mais. Que eu falei, poxa, eu vou trancar uma faculdade que eu lutei tanto para conseguir ir agora por causa de um computador, porque eu não tenho um computador que vai me aguentar durante esse período de resumo da faculdade, eu vou ter que trancar. Eu tranquei, só que em vez de eu levar aquele trancamento mal, eu fiquei mal na primeira semana. Na primeira semana eu chorei. E depois eu falei, não, eu vou aproveitar esses 6 meses que eu vou ficar em casa e eu vou estudar. E aí que eu me encontrei no curso online. Eu não tinha para onde ir. Meus pais iam trabalhar todo dia de manhã. Eu ficava sozinha em casa. Só saía aos finais de semana, de vez em quando. Foi aí que eu encontrei o curso online. Eu comecei a fazer vários cursos. Cursos de paisagismo, curso de projeto, curso de Revit. Eu encontrei a Roberta Vendramini. Eu fiz o curso dela de Revit na época. E foi esses cursos online que fizeram eu continuar persistente com a arquitetura, porque se não fossem eles, eu teria usado aquele período de trancamento para largar a arquitetura. E aí eu tomei a decisão de voltar no período seguinte, mesmo sem um computador, enfrentar, eu já me sentia mais capaz, eu falei, eu vou enfrentar mesmo sem computador. Eu não lembro se a gente chegou a falar sobre isso, mas eu não sei se você chegou a falar, não sei se você chegou a entrar em depressão ou em pré-depressão, não sei. Sim, eu cheguei a entrar numa pré-depressão, que foi o que eu te falei. Eu fiquei a primeira, segunda semana chorando, porque foi difícil passar para arquitetura, né? Foi difícil passar para uma federal. E eu ter que trancar por causa de um computador foi uma coisa assim que, tipo, foi um baque para mim. Eu não conseguia aceitar aquilo. Eu falo, pô, por causa de um computador, vou ter que trancar o sonho da minha vida, que era fazer arquitetura. Eu estava começando a me encontrar, fazendo projeto, começando a ficar apaixonada de verdade pela faculdade, estava começando a sentir mais leve, eu tranquei. E aí, para não entrar em depressão, os cursos online me ajudaram muito. Principalmente esse curso de Revit da Roberta Vendramini, que foi o que eu fiz naquela época. Aí, pessoal, tá? Quem quer estudar Revit, pessoas me perguntam muito sobre o Revit, né? Caminho de entrada para o Revit, curso gratuito, Roberta Vendramini. A Vitória é a prova. Vitória hoje manja bem de Revit, já trabalha, faz coisas no Revit, faz coisas no SketchUp também. Uma pergunta que me fazem muito é com relação a isso. Ah, Maurício, qual que eu vou, SketchUp ou Revit? Eles, na minha opinião, não se substituem. Tá? Eu vejo o Revit como um caminhão que ali você vai fazer cálculo estrutural, você vai fazer muitas coisas avançadas que o SketchUp não faz. E o SketchUp é um carro mais leve que vai te levar a um determinado lugar de forma mais rápida, mais prática. Então é como querer comparar carro e caminhão, sabe? Então eles não se substituem. Então a maioria das pessoas que eu vejo que trabalham com Revit também usa o SketchUp. Então fica aí uma dúvida, né, para a galera. A Vitória saca muito de SketchUp, saca muito de Revit. Então mais uma dica, né? Quem quer começar aí no mundo do Revit, conhecer o Revit, tá aí um curso gratuito da Roberta de Revit, que tem muita aula ali e ela tá te entregando ali um conteúdo maravilhoso. E quem é arquiteto, quem é engenheiro, para design de interiores já é meio questionável. Eu meio que não recomendo muito o BIM. Né? A não ser que tenha algumas coisas específicas que vá usar o BIM, mas para design de interiores, já o SketchUp com o layout, eu acho que seria o casamento melhor aí. Tal. De repente o ArchiCAD também é um programa aí maravilhoso também, que eu gosto muito do ArchiCAD. Mas enfim,
né? Tá uma dica aí para quem quiser começar a estudar Revit, independente, gente, se já sabe SketchUp ou não, tá? O Revit ali ele vai te entregar ferramentas avançadas que o SketchUp não te entrega, e o SketchUp ele vai te entregar a praticidade, a rapidez para que você consiga fazer as coisas que muitas vezes o Revit também não vai conseguir te entregar, tá? Sim. Aí vamos lá, vamos falar do... E aí, logo depois, eu destranquei a faculdade, voltei. O Revit me ajudou muito, porque era um período que eu tinha que fazer parte elétrica, parte hidráulica, tudo eu fiz no Revit. Foi um período maravilhoso. Foi um período que eu cresci muito como estudante, porque ter trancado a faculdade me fez refletir muitas coisas, né? Me fez amadurecer muito naquele momento. E aí eu comecei a ver que eu realmente dava para curso gratuito e curso online, comecei a pesquisar mais, enfim. E logo depois eu encontrei o seu curso, justamente por dois motivos. Eu usava o Revit e eu tinha que transferir o meu modelo do Revit para o SketchUp para renderizar no V-Ray, porque nessa época que eu tranquei, eu estudei o V-Ray também. E o V-Ray ele me atrapalhava muito com relação ao Revit, porque quando eu exportava do Revit para o Sketch para renderizar no V-Ray do SketchUp, o arquivo ia pesado, gigante, travava tudo, não ia otimizado. Eu falei, pô, não é possível que não tenha um programa que eu renderize um arquivo do Revit direto para algum renderizador. Eu falei, não é possível. Foi aí que eu encontrei o Lumion. O Lumion, ele tem a integração com o Revit muito melhor do que o V-Ray, por exemplo, que você tem que exportar de um programa para o outro. E o V-Ray também me travava muito com aqueles pequenos detalhes de, tipo, eu demorava 2 horas para fazer uma cena. Se tivesse um errinho no material, pronto, eu tinha perdido todas aquelas 2 horas, eu teria que renderizar de novo, voltar todo o processo. Eu fiquei travada num trabalho da faculdade que era uma grama, que era um projeto de uma escola gigantesca, que era uma vista aérea, tinha muita grama, muita vegetação, no Sketch travou tudo, ficou naquela tela preta. Eu falei, eu não aguento mais o Revit, o V-Ray, não dá pra mim. Tem que ter um software de renderização que seja mais prático para minha vida, seja mais rápido, que eu consiga ver logo, é madeira, é vidro, porque aquela demora de ficar testando iluminação primeiro, que eu tinha que fazer um teste de iluminação, depois fazer teste de material, depois consertar aquilo, para mim não rolava. E foi aí que eu descobri o Lumion, pela Roberta também. Na época, a Roberta ela começou a soltar alguns vídeos do seu curso, e aí eu comecei a pesquisar mais. Eu falei, pô, é o cara da bola, eu lembro dele. Tá vendo como é que as coisas já vão tudo se interligando, né? Exatamente, é um cara da bola, é confiável. Eu acredito em curso online agora. Eu já não sou a Vitória de antes, que ficava meio em dúvida com curso online. Eu sei que curso online dá pra mim. Falei, por que não investir? E eu comprei da turma de setembro. Você lançou no começo do ano e eu comprei em setembro. E foi a melhor coisa para mim nessa época, nesse meio tempo. Eu já tinha conseguido um notebook, meu pai acabou me dando no dia do Natal o notebook que cabia certinho com as especificações. A gente estudou bastante. Depois de todo aquele problema com o notebook anterior, eu comecei a pesquisar na internet, pesquisar sobre peça, sobre placa de vídeo, para escolher o certeiro. Já que eu teria que fazer aquele investimento, eu ia mirar em um que levasse até o final da faculdade, que é o que está acontecendo agora. Eu estou com o mesmo notebook já há 2 anos e está me servindo muito bem. Então... Só para lembrar aqui, só para falar sobre o teu notebook, equipamento importante. O notebook dela é um Acer. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o Acer. O dela é um i7 com uma placa de vídeo de 4 GB. Então as pessoas, mas o Lumion precisa ter um computador da NASA, precisa ter não sei o que lá. O computador dela, hoje, você consegue um computador igual o dela por R$3.500. Não sei como é que está agora nesse período de pandemia, o dólar aumentou, enfim. Sim. Mas ela faz trabalhos maravilhosos, encanta todo mundo, encanta o Brasil inteiro com um computador aí de R$3.500. Às vezes eu posto uma imagem e as pessoas falam assim, pô, que imagem linda, qual a configuração do seu computador? Eu fico chateado porque a pessoa acha que a imagem é bonita por causa da configuração do meu computador e não pela minha habilidade de mexer com o programa, entendeu? Então existe esse mito, galera, não existe isso, tá? O fator determinante para a qualidade do teu trabalho é o teu conhecimento, a tua habilidade no software. Claro que ele tem que ter a configuração mínima, pelo menos para rodar aquele determinado software, tá? Então ela tinha um computador ruim,
né? E agora ela já comprou um computador melhor, e só que não é um computador top. Um computador com uma placa de vídeo de 4 GB. Tem computadores bem melhores do que o dela. Mas ainda assim, hoje, até hoje, ela está trabalhando com esse computador e ela bota o bicho para trabalhar, ela bota o bicho para sofrer. Então, quando eu indico o Acer, muito baseado na experiência dela, porque eu sei que o bicho aguenta porrada, porque ela bota ele mesmo ali para fritar. Aí... Isso é verdade. Eu tive que aprender a fazer um tal de undervolt, que é para diminuir a temperatura dele, porque ele esquenta num nível absurdo. Agora que eu tô começando a ver que com a quantidade de trabalhos que eu tô tendo, a demanda maior de serviço, é que ele não tá me atendendo. Eu não troquei ainda porque eu levo o notebook à faculdade, né? Então, ter comprado um notebook e não ter comprado um PC no momento que eu comprei, foi pela questão da praticidade de ter que levar o notebook para a faculdade, porque a faculdade pública não tem computador para a gente trabalhar, cada um tem que ter o seu, se não tiver, tranca, larga, é o que aconteceu comigo. Quantos alunos, quantos amigos meus já vi largar a faculdade, trancar, porque não tinha o equipamento adequado ou ficar na mão. Sim, é então... importante aqui, alguém falou que eu não lembro o nome, passou ali, né? Computador bom é importante. Galera, é muito importante, né, a gente saber que quando se trata de computador, o céu é o limite, tá? Então, quanto mais dinheiro você puder investir no computador, invista. Isso vai te retornar. Por quê? Mais conforto você vai ter, mais desempenho você vai ter, mas também você não pode esperar ter uma máquina top, como ela não... top de linha, vou comprar um computador aí, um Avel de placa de vídeo de 8 GB, enfim, ela não esperou. Ela foi lá e comprou. E mesma coisa, isso aconteceu comigo quando eu estava começando. Eu fui aumentando a configuração, a qualidade das minhas configurações gradativamente. Então não fique esperando para ter uma máquina top. Se você já tem dinheiro, invista numa máquina top. Melhor que você puder. Isso vai te retornar. Em conforto, em desempenho, em produtividade, em tudo. Mas se você não tiver, se você puder comprar uma máquina que já vai começar a te atender, cara, vai para dentro. O importante é você evoluir, sair de onde você está. Muita gente fica encontrando justificativas, às vezes se agarrando a isso inconscientemente para não evoluir. Não vou evoluir porque eu não tenho uma máquina top. A máquina do Maurício é top. Minha máquina é top hoje, mas no início lá, quando eu estava lá em Nilópolis, quando eu tinha que esperar 4 horas para chegar para dar aula e tal, minha máquina não era. Então nunca a gente vai ter um cenário ideal. Não adianta. Nunca vai ter. Mas você ainda assim, você tem que procurar evoluir, tá? Então, e outra dúvida, antes da gente passar logo para essa coisa do Lumion, alguém me perguntou aqui, Maurício, sobre o Blender. Muita gente está falando, né, sobre o Blender, porque o Blender ele é gratuito e ele também faz modelagem. Então, o que acontece? Eu sempre falo isso em muitos vídeos meus, eu falo isso. Nem tudo que é usado em arquitetura é para o arquiteto. Quando eu falo arquiteto, estou falando engenheiro civil, design de interiores também. Nem tudo que é usado em arquitetura é para o arquiteto. Por que isso, Maurício? Porque o Blender, ele é gratuito? Sim. É um programa bom? Excelente. Foi o primeiro programa que eu tive contato com o 3D. Eu tive contato com o Blender antes do SketchUp. Gratuito, acessível e um programa de ferramentas avançadas incríveis. Só que ele é um programa muito mais complexo que o SketchUp e ele não é um programa para o arquiteto. Não é um programa feito para o arquiteto. O SketchUp foi feito para o arquiteto. Então, no SketchUp, eu consigo gerar o 3D. No SketchUp Layout, eu consigo gerar o executivo, as plantas, detalhamentos. No Blender, não consigo fazer nada disso. O Blender, o que sustenta o Blender é a indústria do cinema. Então, o artista de cinema, o artista de marketing, o cara que quer trabalhar com maquete eletrônica, mas não é arquiteto, ele é design, ele só precisa se dedicar à maquete eletrônica, ok, Blender, excelente. Só que a curva de aprendizado dele é muito maior. Você tem que ter plena noção disso. Então, Maurício, eu quero trabalhar com maquete eletrônica e, sei lá, não quero usar o SketchUp, não quero pagar a licença do SketchUp. O Blender tá ok? Tá ok. Maurício, eu sou arquiteto, engenheiro, sou design de interiores. O que você acha do Blender? Sai, porque ele não tem nada, ele não é para o arquiteto, ele não é para o engenheiro, ele não é para o design de interiores. Agora, se o cara quer usar o Blender para modelar e depois em outro programa ele quer ter mais trabalho ainda, é isso que eu falo.
muita gente, né, começa a fazer as coisas e não tem noção da produtividade. Você tem que ter plena noção de que você tem que ser produtivo, cara. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, né, você tem que ter muito cuidado com os caminhos que você vai percorrer. Então, mais uma vez, nem tudo que é usado em arquitetura é para o arquiteto. Então, programas que hoje, de modelagem, que eu recomendo para o arquiteto, mais uma vez, arquiteto, design de interiores, engenheiro civil, SketchUp, ou Revit, ou ArchiCAD. Esses são os 3 programas que eu recomendo hoje, que você vai ter todo o aparato aí para trabalhar com 3D de arquitetura. Se for para renderização, Lumion. Ela já falou aqui que o V-Ray atrapalhava muito ela, demorava para renderizar. Mais uma vez, eu não acho... Por que eu não uso o V-Ray? Porque eu não acho ele adequado para o arquiteto. Demora demais. De repente, para o design 3D, para o design de marketing, beleza. Ok. Mas para o arquiteto, que precisa de rapidez, qualidade e praticidade, cara, indiscutivelmente hoje, nesse momento, o Lumion. Tem o Twinmotion que é gratuito? Tem. Mas não tem a mesma qualidade, trava muito... Flopou aí em 2020, falaram que ia trazer uma versão top, mas a versão veio praticamente a mesma coisa, enfim. Então hoje, Maurício, quero modelar SketchUp, Revit, ArchiCAD, quero renderizar. Para mim hoje, se você é arquiteto, engenheiro, design de interiores, para mim o Lumion hoje está imbatível. Nesse momento, tá, que eu estou falando, nesse momento que a gente está gravando aqui essa live. Então vamos lá na parte que você, né, começou agora você já comprou o computador e começou a trabalhar com o Lumion. Sim, e aí eu conheci o curso por esses comerciais que eu vi da Roberta, e o vídeo que me levou de fato para você foi o vídeo da Casa Itaipava. Porque eu falei, caramba, eu além de ter praticidade nesse programa, eu poder usar meus arquivos do Revit, que eu estava muito na vibe do Revit naquela época. Hoje eu estou usando muito mais o Sketch porque estava acelerando um pouco mais o fluxo do meu trabalho. Mas na época, na faculdade, tava aquela coisa de vamos usar Revit, vamos ser BIM e tal. Então tudo eu fazia no Revit, fazia interiores no Revit, projeto de detalhamento, tudo no Revit. Falei, poxa, eu vou exportar meu arquivo do Revit para o Lumion, vou ter rapidez, vou ver o vidro virar vidro de uma vez, vou fazer animação. Já pensando na animação que eu fazeria no meu TFG. Falei, caramba, imagina, tá lá numa banca e depois de todo o processo criativo, na última banca, mostrar uma animação, e aquilo encheu meus olhos, na verdade, foi aquela animação que eu falei, cara, eu preciso comprar esse curso. Eu fiquei enrolando desde o dia que você lançou o curso, lá no começo de 2018, até eu comprar em setembro. Eu falei, não, eu vou comprar. E eu comprei sozinha, porque nesse meio tempo eu consegui uma bolsa de iniciação científica na faculdade, eu sou pesquisadora da faculdade até hoje. E na época eu tinha acabado de receber essa bolsa, eu falei, não, eu vou investir a minha bolsa toda e vou comprar esse cursinho. E, tipo, foi a melhor coisa, assim, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, foi ter comprado aquele curso em 2018, assim, tipo, eu não imagino, existe uma vitória antes e uma vitória depois. E não precisou muito tempo para isso, bacana. Precisou coisa de um mês para eu já estar apresentando várias imagens durante o processo de trabalhos da faculdade, né? Tipo, minha evolução no Lumion foi muito rápida. Eu comprei em setembro, mas eu só comecei a estudar de fato em novembro. Eu precisei do feriado de 15 de novembro para poder fazer aquela cena da externa. Ali eu fiz a externa, quando chegou em abril eu já trabalhava com você. Do ano seguinte, bacana. Foi coisa de 6 meses, foi um voo assim muito rápido, né, com o Lumion. Muito bacana. É engraçado, né, que a Vitória trancou a faculdade, estava com vários problemas. Hoje ela tem uma importância gigantesca lá dentro da faculdade. Ela faz monitoria, ela é muito ativa lá dentro, dá aulas lá dentro da própria faculdade, vem transformando a vida de milhares de pessoas. Então, eu não sei a situação que você se encontra hoje, você que está assistindo aí essa live, tá? Mas você vê uma menina que estava com princípio lá de depressão, trancando a faculdade, estava meio que se vendo, vamos dizer, aí no fundo do poço, né? Que a gente vê esse filme aí agora, O Poço, né? E ela hoje tem um reconhecimento gigante, está trabalhando aí comigo. Hoje nós temos o curso de Lumion com o maior número de alunos pagantes do Brasil, mais de 4.000 alunos. Aí ela faz trabalhos incríveis, está fazendo projetos para fora também.
e já recebeu diversos convites aí de diversos escritórios, inclusive escritórios de fora do Brasil, para que ela trabalhe. Olha como é que, quando você não se entrega, quando você vai buscando conhecimento, as coisas vão se interligando. E ela está falando que conheceu o meu curso através da Casa de Itaipava, né, de uma animação que eu fiz. É a animação do arquiteto que estava com a gente na live semana passada, aqui falando. O arquiteto que projetou aqui a minha casa, entendeu? Então, para você ver como é que as coisas vão se interligando, e conhecimento, conteúdo é uma bola de neve. E todo mundo, graças a Deus, todo mundo vai sempre evoluindo. Eu vou abrir aqui, né, para que algumas pessoas façam perguntas, né, porque a gente já vai, senão o Instagram não vai me deixar gravar essa live. A gente já está indo já para já está com 40 minutos de live, vai acontecer que nem aconteceu na semana passada, que extrapolou o Instagram pegou e apagou a live, né, porque passou aí de 1 hora. Né, eu vou abrir aqui para a galera fazer alguma pergunta. Teve gente que perguntou, né, teve gente que estava fazendo pergunta para a Vitória, só que anteriormente, na hora que ela estava falando ali, né, não deu para... Gastei 12 mil reais no meu notebook, somente com a técnica eletrônica. Ah, tá. Beleza. O Lucas está falando aqui, fala um pouco da versão 10.3. Lucas, a versão 10.3, ela basicamente, ela não trouxe muita novidade, tá? Ela trouxe a possibilidade da gente colocar o nosso próprio mapa de Displacement Map, né? Inclusive, eu tenho a licença original do Lumion, eles me mandaram para baixar a versão, eu ainda nem tive tempo de baixar. Tá? Então, o principal deles é essa possibilidade da gente colocar o nosso próprio mapa aí de Displacement Map. Trouxe algumas coisas lá de iluminação, pouca coisa ali, porque a gente consegue já ver a iluminação ali na própria viewport do Lumion, tal, mas, te falar, não teve nenhuma novidade significativa. Na versão 8, 9 e 10, nós temos o mesmo mecanismo de renderização, não tem aí diferença de qualidade, a diferença de ferramentas. No 9 tem lá os Real Skies, agora no 10 ele trouxe mais blocos de vegetação mais detalhados, então eles estão meio que trazendo apenas algumas ferramentazinhas, então não está tendo mudanças significativas, tá, com relação ao Lumion. Esperamos na versão 11. O que eu queria que eles trouxessem realmente é a possibilidade da gente já renderizar, já setar ali a nossa própria resolução para colocar direto para o Instagram, sem precisar cortar no Photoshop, sem precisar fazer qualquer coisa. Uma ferramenta importantíssima que, infelizmente, eles não trouxeram aí nem na versão 10.3. Vamos ver se eles lançam aí uma 10.4 ou na 11 eles trazem essa resolução aí para a gente também. Deixa eu ver o que o Thales aqui está perguntando. Será que colocando o mapa a gente consegue mesclar com qualquer mapa no estilo PBR? Não, Thales, não. Infelizmente, não é aquilo que eu sempre falo, né? O Lumion ele foi feito para o arquiteto. Então, essa coisa de mesclar materiais e tal, isso aí é coisa que o arquiteto ele não se preocupa com isso. O arquiteto ele quer uma coisa simples ali, colocar o mapinha dele e já renderizar. Se entrar nesse mérito de camadas, materiais PBR e tal, isso aí o arquiteto vai perder tempo com isso. E o Lumion, ele não é a proposta dele. Não é a proposta dele. Então, ele não dá... Eu acredito que ele nem vai trazer isso nas próximas versões, tá? Ó, Milena vai abrir turma nessa quarentena. Muita gente me pergunta isso. As inscrições estão abertas, tá? A gente abriu uma turma no dia 10, às 5 horas da manhã. Esgotaram as vagas nas primeiras horas, que a gente sempre limita o número de vagas. Só que quando começou a quarentena, realmente, no dia 10 ainda não estava o pessoal em quarentena. Quando começou lá para o dia 14, 15, a gente recebeu uma avalanche de pedidos pedindo para abrir as inscrições para poder estudar. E daí a gente reabriu. E não vamos fechar por enquanto aí, nesse período de quarentena, as inscrições vão ficar abertas aí para todo mundo estudar. E nós estamos presentes no curso todos os dias. Nessa quarentena não está tendo sábado, não tá tendo domingo. A gente está estudando junto com a galera. Já saíram várias imagens aí dos nossos estudos. Eu postei imagens aí também, minhas imagens de estudo no meu feed. Enfim, as inscrições estão abertas.
E quem quiser participar aí, quem quiser vir com a gente aí para estudar Lumion nessa quarentena aí, vai ser um grande prazer, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para a própria Vitória, né? Isso eu vou deixar aqui para a Vitória responder. A Arquifran está perguntando o que você acha mais difícil de mexer no Lumion, Vitória. O que eu acho mais difícil? Nossa, sei lá, talvez a parte de animação, não sei, eu acho que poderia ser mais fluida. Eu acho que ainda tem algumas coisas de animação que ainda prendem a criatividade no movimento da câmera. Eu acho que seria basicamente isso. É difícil, eu já estou usando o Lumion já há 1 ano e 6 meses, já sei bastante recurso. Então, achar alguma coisa que eu tenho dificuldade, talvez realmente seria a parte de animação do movimento e dos materiais, que eu acho que às vezes a gente se limita em algumas configurações, essa questão dos displacements. Essas mudanças que estão tendo agora podem ser que ajudem um pouco, né? Esse fluxo de trabalho para tentar materiais mais realistas. Ah, beleza. Deixa eu ver se tem aqui alguma outra pergunta. Ó. Vitória, os blocos do Lumion 8 que o Maurício nos deu, pode levar para o Lumion 10? Pode sim, é só tu copiar da pastinha, extrair o arquivo, né, que a gente deixa na plataforma e colar lá na tua pasta do library do Lumion 10, que vai funcionar normalmente. Funciona em todas as versões do Lumion, pode ficar tranquilo. Tá ótimo. Ó, eu vou abrir agora para a Vitória, né, se despedir do pessoal, senão não vai dar tempo da gente terminar a nossa live, tá? Então, Vitória, manda aí uma mensagem, fala aí o que você quiser para a galera aí. Então tá, eu tô vendo as mensagens aqui, eu agradeço o carinho de todos vocês. Tá, foi muito legal essa experiência, essa foi minha primeira live também, eu espero que tenha sido legal para vocês. E eu espero que vocês usem esse momento da quarentena, se já não estão usando, para estudar bastante, porque a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente, que é estudante de arquitetura ou engenharia, a gente quase nunca tem. Então, aproveitar esse momento para estudar e captar novos clientes, para ter um pensamento depois de tudo isso acontecer, né? Como você vai agir, qual vai ser o profissional que você quer ser depois de tudo isso acontecer. E investir nas mídias sociais. Eu acho que a galera que ainda não tem um Instagram legal, aproveitar esse tempo de pandemia para investir num marketing legal de Instagram, trabalhar num portfólio, tanto um portfólio de imagens renderizadas quanto um portfólio de aluno para estágio, para trabalho. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar agora no final para vocês. Anota aí, galera. Então, fazendo um resumo dessa nossa live, né? Independente do ponto que você está hoje, da situação que você está, conheço muitos alunos que entram em depressão, saem em depressão, enfim, saem de depressões e, enfim, né? Você vê aí uma história de superação da Vitória, que foi através da busca do conhecimento, ela foi saindo dessa situação. É importante que ela está falando também com relação ao marketing, você se posicionar hoje nas mídias digitais, ela capta clientes através do Instagram também, ela trabalha comigo, ainda assim ela faz trabalhos para fora, ou seja, ela consegue ainda diversificar toda a renda dela. Então isso é muito importante, tá? Então a gente tem aqui uma história de superação, uma história de uma pessoa que está presente hoje nas mídias sociais, né, que está transformando aí também a vida de muitas pessoas através do nosso curso. Então isso é muito importante. Beleza, galera? A gente teria aqui assunto para ficar falando aqui a noite inteira. Muita coisa aqui a gente teria para falar, né, mas o nosso tempo é um pouquinho limitado. Eu quero agradecer imensamente aí a todos pelo carinho, muito mesmo. Quero agradecer muito a todos vocês pelo carinho. Quem quiser, fica à vontade aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no direct, em contato aí com a Vitória, tá? Então, muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. E a gente vai estar encerrando por hoje, tá? Tô vendo aqui, ó, o Jaciro. Jaciro, um abraço. Adalberto, aluno querido também, muito obrigado por tudo. Galera, então a gente vai encerrar por aqui hoje, tá? Fica com Deus. Um grande abraço. Valeu. Valeu.